estão ao vivo aí, que vão entrar conosco nessa tarde. É um motivo de alegria ter você aqui conosco. E vocês podem aí interagir entre si aí, quiserem comentar aí como está o áudio, como está o vídeo também, a gente agradece. Esse nosso momento aqui, nosso encontro virtual, todas as quartas-feiras e aos domingos às 11 da manhã. É um prazer recebê-los, que vocês sejam bem-vindos ao nosso, tanto no canal como sendo na página. O nosso propósito, o nosso intuito aqui não é só apenas ser uma live somente por fazer, não. Realmente é algo que nós priorizamos, que nós colocamos, e sempre que você puder orar por nós, é sempre bem-vindo. Toda a oração, para esse momento que nós estamos, né? É um motivo de alegria ter você conosco. Aos poucos aí vocês podem ir comentando. Vamos começar o nosso momento de louvor, momento musical. Como a gente sempre é de costume, estarmos sempre iniciando nosso momento musical, vamos começar aqui com alguns louvores. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Sei que sobre todos és Senhor. Cantai ao Senhor um
cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Anunciai entre as nações as suas obras, e entre todos os seus povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Anunciai entre as nações as suas obras, e entre todos os seus povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Ouvia falar no teu nome, mas demorei pra perceber que você não é aquele papo careta de religião. Estava anestesiado, adormecido em meus preconceitos, escondido e armado contra tudo e todos. Mas o teu olhar brilhou mais que o sol. Esse calor me encheu de vida, de vida. O teu amor se derramou como um perfume, e o meu passado pesado e carregado de pecados você acalmou, você me arrancou, me perdoou. Amor que eu não consigo entender. Me deu uma nova história, um novo modo de ver e de viver a vida. Olhar as pessoas e o mundo sobre um novo prisma. Quanta coisa que eu perdi sem te conhecer. A gente achava que sabia tudo, mas na verdade a gente não sabe nada. Mas o teu olhar brilhou mais que o sol. Esse calor me encheu de vida, de vida. O teu amor se derramou como um perfume, e o teu passado pesado e carregado de pecados você perdoou, você me recebeu. Amor que eu não consigo entender, nem
olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Oh, você me aceitou, me perdoou, amor, eu não consigo entender. Só pra te adorar, Senhor, e fazer o teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face, nos rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós, nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagava e agora brilha, e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, Senhor, e fazer o teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Que estamos nós aqui, só pra te adorar, Senhor, e fazer o teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui, estamos nós aqui. Essa é o nosso propósito, adorarmos ao Senhor na beleza da sua santidade. A glória e o louvor é destinado a Ele, pois Ele é dono de nossas vidas. Ele assim nos criou e assim nós o adoramos e louvamos o seu santo nome, porque grande somente é Ele, o Senhor, para todo sempre, né? E quero dizer que é um motivo de alegria ter você conosco aqui. Nós estamos aos domingos também, às 11 horas. E a partir de quarta-feira, a partir das 4 horas, a gente está nesse nosso momento, não um momento religioso, não. Aqui nós não estamos aqui por causa dessa pandemia, estamos fazendo esse costume como se fosse uma coisa religiosa, não. A gente está aqui nesse momento em gratidão a Deus e pedindo a Deus, rogando a Deus por essa situação que estamos passando. Se não fosse o Senhor nas nossas vidas, nós jamais estaríamos passando por tudo isso, mesmo com todo o sofrimento da humanidade, mesmo com todo as vidas sendo ceifadas, vidas sendo perdidas, mas o Senhor, mesmo assim, nós vemos a graça do Senhor, quantas pessoas estão sendo aí
curadas, mesmo se ainda existia uma vacina mais para essa doença, como a Covid-19, mas mesmo assim a graça de Deus se manifestando através das vidas que estão sendo curadas, que estão sendo devolvidas à sua saúde, recuperadas, né? E a gente agradece a Deus por isso, agradece também. A gente não podemos se esquecer que a medicina ela foi colocada como para o homem, como sendo a graça de Deus manifestada a todos os homens. Como? A medicina ela é usada para o nosso bem, para a nossa saúde, para a nossa sobrevivência. Em questões de doença, essas coisas, o Senhor usa a medicina com a sua misericórdia. Isso eu creio assim, eu penso assim, conforme e a palavra também não está escrito que os médicos não diz assim, mas nós cremos que tudo que vem a ser ao nosso favor, ao nosso benefício, tem a mão de Deus. Tem a mão de Deus, não a mão de Deus como alguns acham que Deus é, mas realmente como Deus manifestado através de Jesus Cristo, manifestado através de todos os benefícios que acontecem em nossas vidas. Grande sol, Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer
encerramos esse nosso momento musical e a gente passa ao nosso momento da palavra, momento da mensagem. A gente, uma breve reflexão nessa tarde. E aqui está conosco aqui, sempre eu esqueço, a Rosane Rodrigues, que é a esposa do meu primo lá em Quixeramobim, aí em Quixeramobim, acompanhando também conosco. Rosane, Deus lhe abençoe toda a família, abençoe o Francisco também. Também temos aqui o Caleb também, né? Grande abraço, Caleb. Prazer ter você aqui conosco, a Vandinha Silva e o Márcio Damasceno também acompanhando com a gente, curtindo aqui. É um grande prazer ter vocês aqui nos acompanhando e outros que vão se chegando também. É muito bem-vindo conosco, está conosco nesse nosso momento, que nós, se você for acompanhar no canal, nós temos já há algum tempo já fazendo esse momento. Eu estava só apenas de domingo, mas quando a gente entrou nessa pandemia, a gente já entrou com o propósito da gente estar encontrando aqui virtualmente, mesmo algumas pessoas perto, outras longe, e a gente, grato a Deus por Ele nos dar esse recurso que tantas pessoas hoje não têm, não foram alcançados, mas isso é graça de Deus, é favor de Deus em nossas vidas, né? Eu quero apenas ler alguns versículos aqui em 1 João, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 4. Passagem muito conhecida em meio a esses dias que nós estamos vivendo, turbulentos, dias que para alguns é normal. Claro, a gente não pode entrar em pânico, a gente não pode perder o nosso controle, o nosso equilíbrio emocional, psicológico, mas também não podemos ser insensíveis ao ponto de achar que não está acontecendo nada no mundo, claro. Mas nós cremos que tudo isso irá passar, tudo isso tem um propósito em nossas vidas, algumas propósitos que nós não entendemos, nós não queremos às vezes entender, e às vezes entendemos, mas não queremos no nosso pensar, no nosso eu, às vezes, de não querer dar crédito, às vezes, à palavra, como algumas vezes eu já tenho dito aqui. Não é todo dia, às vezes, que nós estamos com aquela aptidão de realmente querer ouvir ou dar razão ao Evangelho. Dar razão ao Evangelho, quando falo isso, eu falo, não é dar razão ao que eu penso, não. Porque o que eu penso pode ser algo que não agrada a Deus, mas quando eu falo isso, eu falo que realmente é algo que realmente Deus quer nos ensinar, quer nos trazer à nossa mente para nós estarmos realmente preparados para esses dias que nós estamos passando. E depois de tudo isso, um dia nós falarmos que realmente nós conseguimos passar por isso aos nossos filhos, aos nossos netos, né, quem sabe, para frente, a todas as pessoas que posteriormente irão. Tudo isso traz um ensinamento para nós. Tudo isso, não se engane você pensando que isso está se passando assim sem um propósito, sem algo que nos prepare. Claro, deve estar nos preparando para algo, só Deus sabe, para cada um de nós, um ensinamento, alguma coisa que nos traz para a nossa vida
agregar algum valor, agregar algum ensino, algum propósito para nossas vidas. E esses versículos aqui que diz assim, 1 João, capítulo 5, versículo 1 ao versículo 4, ao versículo 5, perdão. O subtítulo da leitura diz: a fé que vence o mundo. Todo aquele que crê que Jesus Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que gerou também ama ao que dele é nascido. Nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, e os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Nosso Deus, nosso Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo a Tua palavra que és Tu. Que, Senhor, as páginas da Bíblia não venham só ser apenas algo, uma leitura, que não venha ser em nós só apenas páginas de livro, mas que realmente venham se tornar atitudes, venham se tornar prática, como sendo prática de nossas vidas. Nos dirige com o Teu Santo Espírito para nós vivermos segundo a Tua vontade, não a nossa, mas a Tua vontade. Nos ajuda, e tudo que venha, Senhor, venha a ser falado, que Teu Espírito possa estar conosco. Eu te peço, em nome de Jesus, amém. Uma passagem, ora antes, alguns falam e por outras vezes passa despercebida uma passagem como essa, falando sobre a fé que vence o mundo. Ou seja, a fé, nós sabemos que a fé é a certeza das coisas que nós não vemos, certeza por crer. Aí, ou seja, a esperança que nós não vemos, mas nós cremos. Quando diz assim, todo aquele que crê, ou seja, todas as pessoas, não tem distinção de pessoas, não existe uma classificação de pessoas. Ele diz, todo aquele que crê que Jesus Cristo é nascido de Deus, ou seja, Jesus veio como homem, encarnou-se, Deus se tornando homem através de Jesus Cristo. Ele diz, e todo aquele que ama ao que gerou também ama daquele que é nascido, ou seja, que ama, a que ele está se referindo, todo aquele que crê em Jesus Cristo, que é nascido de Deus, que entendeu que Jesus Cristo realmente veio a essa terra como sendo Deus encarnado em Cristo, passando as mesmas coisas que nós passamos, sofrendo as mesmas dores que nós sofremos, sentindo toda essa demanda nossa que nós temos, as nossas angústias, nossas tristezas. Ele diz assim, e todo o que ama o que gerou também ama o que dele é nascido. Ou seja, próximo, ou seja, ele está dizendo assim, que ama o que dele é nascido. Ou seja, todos que nasceram posteriores, está dando esse significado. E nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus. Às vezes as pessoas dizem, claro, e ninguém quer dizer que não é filho de Deus, claro, eu não estou entrando nesse quesito de dizer quem é filho de Deus e quem não é, até porque isso vai ficar muito bem claro quando Jesus realmente vier e separar o joio do trigo, porque do mesmo jeito que existe joio, existe trigo também. Eu não posso dizer, olha, como às vezes as pessoas têm essa mania de achar que pode se separar alguma pessoa de um grupo, da sociedade, como sendo alguém mais perfeito do que outro
aparência, às vezes por vista, e nós sabemos, estamos cansados de saber que as aparências enganam frequentemente. Às vezes nós pensamos uma coisa, mas nós somos falhos até nisso. Nós julgamos mal as pessoas. E como nós sabemos que realmente nós estamos de acordo com esse critério? Não é nem um critério, não poderia nem se dizer que é um critério. Ele está dizendo a qualquer um, que todo aquele, não está dizendo que é judeu, se é grego, se é gentil. Não, ele está dizendo todo aquele que crê, que realmente crê, tem aquela esperança no Filho de Deus como sendo Jesus Cristo, sendo a propiciação de nossos pecados. Todo esse que assim o proceder, que esse assim o fizer, ele está dizendo: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus. Quando o quê? Quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos, que não são os mandamentos de Deus, a qual diz aqui, não são, resume na lei mosaica do Velho Testamento. Aquilo ali Jesus não veio fazer leitura daquilo ali como sendo vigente até os dias de hoje, não. Aquilo ali, quando Jesus se manifestou vindo do céu como sendo Filho de Deus, deixando lá a glória como Filho de Deus, ele simplesmente, ele não veio para revogar a lei, ele não veio para, mas também ele não veio para fazer culto à letra, ou culto àqueles 10 mandamentos. Ele chegou a dizer: se a lei, que é a lei do Velho Testamento, aqueles 10 leis, amar ao próximo como a ti mesmo, ele resumiu em 2: ame a Deus sobre todas as coisas e ame ao próximo. Ou seja, o próximo é qualquer um que esteja próximo de mim, de você, de toda a humanidade, que nós às vezes nós não gostamos, nós somos preconceituosos, nós somos às vezes pessoas que, por um julgamento errado, por alguma coisa que nós ouvimos falar, nós às vezes julgamos o ser humano. Às vezes nós julgamos com a nossa verdade, entre aspas, a nossa verdade que nós achamos que vai diante de Deus, irá se beneficiar diante de Deus com as nossas verdades, que as nossas verdades diante de Deus nada mais é do que mentira. Mentira. Deus seja verdadeiro e o homem seja mentiroso. E nós às vezes, no nosso eu, no nosso ego, no nosso achismo, não, porque o mundo gira de acordo com a minha vontade, com o meu jeito de pensar, e às vezes nós pensamos com esse modo de ser e arruinamos o mundo onde nós vivemos. Nós pensamos, porque assim foi ensinado, às vezes foi algo que foi colocado dentro de mim, que não agrega nenhum valor, que não agrega nenhum benefício em solidariedade, em amor ao próximo. E às vezes nós encaramos isso como realmente algo de ser do Evangelho. E às vezes nós não damos a perceber, até a percepção de nós mesmos, como às vezes nós somos caídos em nossos pensamentos, em nossas atitudes, que ninguém sabe, só Deus e eu sabe. Na nossa diminuição do próximo, de nosso linguajar às vezes, muitas vezes, e às vezes muitas das vezes nós não agradamos a Deus com isso, porque Deus ama o pecador, Deus me ama, mas o meu pecado Deus não abomina. É com todos nós. Deus, quando se manifestou em Cristo, ele veio por amor, algo que a humanidade não entendeu, ainda não entende, porque ainda se conhece sim em parte, ainda se fala muito e se pratica pouco. Digo isso se referindo tanto primeiro a mim, que falo por vocês, falo como um ser humano, que somos pecadores, que necessitamos de Deus.
Se ai de mim se não fosse a misericórdia de Deus. Ai de mim se não fosse a graça de Deus. A graça de Deus manifestada a todo homem, a todo ser humano, a toda criatura nessa terra. Até a graça de Deus se manifesta a pessoas que você pode até não gostar. Você pode até não passar no meio da rua e simplesmente se fazer como não conhecer. Mas a graça de Deus se manifestou a ele também, se manifesta a todos. Não é só para um determinado grupo, não. É para toda a humanidade a graça de Deus. A graça de Deus, ela não é determinada, como eu li há pouco tempo, todo aquele que realmente crê. Pode ser qualquer um, claro, eu sei que nem todos recebem essa graça. O que é graça? Graça, favor imerecido. Eu sei que nem todo mundo vai receber essa graça. E alguns que acham que a receberam hoje, em vez de transmitir essa luz, essa misericórdia, essa graça ao mundo, exclui pessoas. Ou olha a pessoa com um olhar julgador, um olhar que não agrada a Deus. Nós queremos que nós sejamos pessoas que fazemos pontes no mundo caído, no mundo perverso. O mundo a qual eu falo, eu não estou falando e me referindo à natureza, não estou falando isso. Estou falando o mundo, as pessoas, a ganância. Quantas pessoas que são agarradas ao dinheiro. Claro, precisamos de dinheiro, claro, precisamos para sobreviver. Mas a Escritura, eu aprendi que na Escritura diz que se você tiver o que comer, o que vestir, nisso você esteja contente, esteja satisfeito. Daí as pessoas, o mundo de hoje, o mundo a qual eu falo, esse mundo caído e perdido, é esse mundo que as pessoas carregam dentro de si a maldade, tirar a vida do outro. Ah, que seu fulano de tal quebrou, fulano de tal faliu, ainda bem. Bem feito. E isso as pessoas não falam, as pessoas não gostam. Eu prefiro algumas pessoas não querer ouvir um tipo de live dessa, mas eu falar realmente o que a palavra deve ser falada. Porque quando a gente vai falar, quando eu digo eu vou fazer uma live, eu estou levando isso a sério, eu estou levando isso como realmente, primeiro de tudo, antes para mim, para minha pessoa. Porque se não for, eu estou sendo hipócrita, eu estou falando o meu discurso não está aliado às minhas práticas. Eu falo desse mundo, eu falo dessas práticas, eu não estou falando daqui mundo que às vezes as pessoas acham que é as práticas do mundo, é cabelo grande, é barba, essas coisas que o pessoal se detém. Não é isso que eu estou falando. Estou falando mundo caído, perverso, é isso, essas atitudes. E às vezes nós já estamos achando tão normal as coisas que essa tendência de homicídio, suicídio, tanta coisa que acaba se tornando como sendo uma coisa normal para alguns. E não é normal. Não é normal o mundo, como a gente sabe que já jaz no maligno e o mal tem tomado de conta, a gente simplesmente se calar diante disso. Simplesmente achar que isso é normal, que isso acontece, é normal no Brasil, sempre foi assim, sempre vai ser. E cadê a mente de Cristo transformada em nossas vidas para realmente mudar, não querer mudar o mundo, que jamais poderemos mudar o mundo, jamais. Nós mudamos o mundo a partir de quando nós realmente é onde nós vivemos, com nossas atitudes, seja no trânsito, seja lá no meio da rua, seja numa escola, seja dentro de casa, seja em todo lugar. Nisso tudo nós sabemos que realmente nós estamos realmente nessa proposta, alinhada a esse versículo que diz: olha, nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus. Os filhos de Deus, quem são? Só Deus, encarrega somente a Deus. Eu não sou chamado para separar joio de trigo, não. Eu sou chamado para anunciar o Evangelho, boas novas de salvação. Mas separar joio de trigo, quem é, quem é que não é de Deus, quem é que não é, quem é que vai para o céu, quem é que não vai, eu sei pela palavra.
Eu tenho uma confiança dentro de mim, mas eu entrar nessa viagem de estar definindo quem vai, quem não vai, quem é filho de Deus, quem é que não é, não. Eu fui chamado para realmente anunciar boas novas do Evangelho de Cristo, como Ele nos ensinou com os seus discípulos. E quando nós realmente, a prova que nós realmente estamos fazendo essa proposta, é quando nós conhecemos o que amamos, no caso Jesus, nós dizemos que amamos a Jesus. Ele diz, nós nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus, praticamos os seus mandamentos. Praticar os seus mandamentos, praticar o que realmente Ele nos ensinou. Amor. Eu sempre sou enfático e sempre você vai ver eu falando isso aqui. Eu sou enfático em dizer o ensinamento de Cristo, o que é. Antes de tudo, amor. É aqueles frutos de lá em Gálatas fala. Domínio próprio. Perdão. Perdão não é do domínio próprio. Mas tudo isso Jesus nos ensinou. Temperança. Bom senso em nossas atitudes. Respeitarmos o outro. Respeitarmos o outro que seja diferente de nós, que não tenha as mesmas práticas nossas, que não são as mais perfeitas do mundo, que às vezes nós julgamos. Ele disse, olha, se nós realmente amamos a quem dizendo, você e eu, às vezes nós não dizemos, amamos a Jesus, pois se realmente nós amamos a Jesus, como Filho de Deus, nós devemos praticar os seus mandamentos. Ele nos ensina a amar o outro, Ele nos ensina a perdoar. 70 vezes 7, 7 vezes 7, perdão, dia após dia, misericórdia após misericórdia, porque da mesma maneira que nós queremos, esperamos dos outros, nós devemos tratar o outro. Às vezes nós gostamos de ter as pessoas terem misericórdia de nós, termos amor conosco, pois tudo isso faz parte desse contexto. E você pode até não concordar, porque o ensinamento, a hermenêutica e a teologia do texto, pode dar a interpretação do texto, pode ter outra, e eu lhe respeito por isso. Aqui eu nunca fiz, nem vou fazer propaganda de teologia, de qualquer coisa desse tipo. Aqui nós estamos realmente tentando aprender o Evangelho puro e simples como Jesus nos ensinou. Puro e simples como Ele realmente, os seus discípulos nos propuseram a estar. Cada um segue da maneira que acha que deva ser. Essa é bem da verdade. Cada um. Agora, nisso nós não podemos desfazer o que o texto está falando. E tudo isso se aplica-se a esse texto. Ele diz, para continuar, porque este é o amor de Deus, quando nós praticamos realmente o que Ele nos ensinou, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são pesados. Aqui ele diz penosos. No sentido da palavra penoso, diz que não é pesado, não é impossível de se praticar. Viver realmente uma vida de acordo com a vontade do Senhor não é viver. Nós achamos que não, eu estou trancado dentro do lugar e não olho para o mundo, então isso para alguns é assim. Acha que fazer a vontade, viver o Evangelho talvez deva ser isso. Para outros já acham que é viver uma vida desregrada também. E o Evangelho não é isso. O Evangelho não realmente é compromisso com Deus, compromisso realmente com a sua palavra, que é Ele mesmo, a palavra Jesus Cristo encarnado como Filho de Deus a todos os seres humanos, a toda criatura. É isso que nós devemos cumprir, realmente fazermos, que não são impossíveis de se fazer. Não são algo que simplesmente é só falar, dizer é bonito, é muito bonito os versículos, é muito bonito os louvores, mas eu não pratico. Eu realmente não trago para a minha vida. Eu não me solidarizo com o que preciso, eu realmente não trago esse amor, esse perdão. Uma pessoa se ofende, qualquer coisa se ofende, qualquer coisa leva por um insulto. Isso não é Evangelho de Deus, isso é a nossa velha natureza. A nossa velha, às vezes as pessoas dizem, olha, porque eu nasci assim, vou morrer assim.
porque nunca teve realmente um encontro com Jesus. Porque Ele nos ensina, nos molda, que nós devemos, como nós devemos proceder, como nós devemos se portar diante do outro, respeitando o limite do outro, respeitando com bom senso, respeitando a privacidade do outro, não se intrometendo na vida do outro, porque é como eu disse há pouco tempo, não adianta eu simplesmente viver um discurso e não viver aquele discurso, não pôr em prática aquilo que eu falo. Isso é o que nós estamos vendo aí, cansado, vendo na mídia aí. A pessoa passa a semana todinha, quando estava antes dessa pandemia, as pessoas, e quando chega o final de semana, a pessoa vai para aquele local, 1h30, 2 horas, pronto, e quando sai dali, se usa, parece uma máscara. Aí, dentro do templo eu amo, eu perdoo, mas quando sai logo na porta do templo, pronto, aí se mascara para a vida e realmente não vive o que realmente o contexto do Evangelho nos ensina que nós devemos ser. Toda a prática de nossas vidas. Claro, eu sei que tem partes que nós estamos ainda amadurecendo, nós estamos ainda realmente mudando ainda, o Espírito ainda está mudando as nossas práticas, mas para isso que isso acontece, para isso acontecer, nós devemos dar lugar, dar vazão a isso. Enquanto isso não, aí nós vamos apodrecendo o mundo com as nossas ideologias, com os nossos achismos, nossos ódios contra o outro, porque o outro não pensa da minha maneira, não faz o que eu faço, então ele é filho do diabo. Alguns usam esse termo, filho do diabo. Como é que eu posso, um ser humano cheio de falhas e erros, condenar outro ao inferno, juiz jogando os outros no inferno? Como é que eu posso? Como eu posso me chegar diante de Deus, sendo eu alguém que precisa, carece da misericórdia de Deus, que se não fosse essa misericórdia, eu estaria desgraçado ao inferno. Como é que eu posso me achar melhor e mais santo do que as outras pessoas? Não, de maneira nenhuma. Todo dia é eu pedindo a Deus misericórdia, misericórdia, para mim não cair. Porque o mundo está mal, as pessoas estão apodrecidas de mente, de alma, de coração. E as pessoas estão achando isso normal, isso bonito. E não é. Pelo Evangelho de Cristo nós sabemos que não é assim que o Evangelho nos ensina para nós vivermos. Seja em todo lugar. E continuando aqui esses versículos, ele diz: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. O que realmente crê e realmente pratica tudo isso que foi falado aqui, vence o mundo, vence isso que eu estava falando. O mundo não é a criação, não é os animais, nada disso não é as belezas do nosso planeta. Estou falando, o mundo é as nossas atitudes que realmente não condizem com o Evangelho, que são a nossa natureza natural. Nós às vezes nós carregamos dentro de si nosso ego, nossa ganância, nossa maldade, que às vezes as pessoas não vêem, não enxergam, porque só Deus e a gente sabe. É isso que é o nosso mundo mal, caído, perdido. É isso. E ele diz: qualquer um que realmente que crê em tudo isso, que realmente pratica isso, vence o mundo, vence tudo isso que nós falamos. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, a nossa esperança. Se nós não vemos, nós esperamos. Chegará o dia que nós não precisaremos mais de esperar, porque nós o veremos face a face. Ele fala que assim nós fazemos, agindo assim dessa forma, ele diz: essa é a vitória. Vitória que vence o mundo. Vitória que vence o mundo não é desejo de ficar mais rico, de ganhar o dinheiro do mundo todo. Não é ser dono de empresa para se tornar um milionário, que alguns acham que é isso. Evangelho é isso para alguns. A vitória para nós é nós praticarmos o seu mandamento, é realmente nós praticarmos o amor de Cristo, já que nós nos colocamos no lugar do outro, nós nos solidarizamos,
Nós somos solidários à dor do outro, à dor humana. Nós somos sensíveis a tudo isso que está acontecendo. Ele diz, essa é a nossa vitória por fé. E tudo isso realmente faz parte do Evangelho. A vitória é quando realmente nós deixamos o mal, nós deixamos a prática do mal e realmente fazemos o bem, seja a quem for. Isso eu não estou dizendo que você deve ser da maneira que alguns acham que tentar ser o bem comum, acha que é a pessoa ser ingênua. Não é isso. É desejar o próximo o bem. Se fulano de tal conseguiu alguma coisa, eu não invejar, não com espírito de competição, que assim o mundo anda caído desse jeito. As pessoas, não, porque fulano de tal conseguiu, eu também posso. Então, esse tipo de espírito é um espírito maligno, isso aí. Que as pessoas não podem ver o bem do outro, não podem ver o outro se dando bem, porque senão vai conseguir me ultrapassar. Porque o mundo é uma competição. Eu sempre digo isso, em todas as minhas áreas eu não faço competição com ninguém, nada. Quer dizer que sou bom, falando de mim mesmo, vendendo uma hipocrisia de dizer que é perfeito. Não, mas eu estou dando um exemplo como sendo, para nós não vivemos nessa vida competitiva que, claro, eu entendo, existe horas que na nossa vida que nós vamos ter que entrar nesse confronto de alguma competição, porque a sociedade é assim. Mas nós, nas nossas relações humanas, o Evangelho nos ensina que nós não devemos estar nessa competição, nessa loucura, não porque eu nasci para ganhar dinheiro. Claro, eu sei, nós precisamos de dinheiro para sobreviver, mas não como sendo uma meio de ganância torpe. É isso que é o mundo caído a qual eu falo. Nosso narcisismo, nosso ego, para mim, sempre para mim, e os outros que se danem. É assim nosso mundo natural? Pensa assim, dessa forma? É assim. E aqui ele diz no último versículo: por quem é que vence o mundo, senão aquele que crê em Jesus, o Filho de Deus? Ou seja, qual é? Quem é? Que fora desse contexto que foi lido, que foi apresentado ora nós aqui, quem é que vence o mundo, senão aquele que realmente pratica tudo isso? Que realmente põe em prática, realmente põe como sendo o propósito e a meta da sua vida. A nossa meta da nossa vida não é ficar rico. Nossa meta da nossa vida, e se assim conseguir, aprenda a partilhar, aprenda os princípios do Evangelho. Por que muita gente não quer nada com o Evangelho? Por conta desse tipo de coisa, porque o Evangelho não é nada para se acumular, ser algo para se mostrar, para ser visto por todas as pessoas como sendo o melhor. O Evangelho não é isso. O Evangelho não é competição, o Evangelho não é nada disso que o mundo está aí propondo. Ao contrário, o Evangelho nos ensina a nós andarmos contra essa maré, contra tudo isso, e assim realmente nós vivemos uma vida íntegra diante de Deus, mesmo com falhas, mesmo em algumas horas não entendido, às vezes algumas horas no silêncio da alma que só cabe a cada um. Mas essa é a proposta do Evangelho em nós nos tornarmos melhores para conosco, melhores para com que nos rodeiam e para o mundo que nos rodeia. Se independente que a maioria esteja fazendo ou não, a maioria ela segue da maneira que ela quiser, mas eu não vou seguir de acordo com o que a maioria faz, porque o Evangelho me ensinou o contrário. Se ele me ensinou, se realmente me ensinou que deva ser como prática de vida o Evangelho, então realmente eu vou fazer o que realmente o Evangelho me ensina, dando razão a ele, dando razão ao bom senso, dando razão à sensatez, dando razão à palavra como realmente ela é Cristo, encarnada em Cristo. Então, meu desejo é que essa tarde, que Deus em Cristo lhe abençoe, e vamos
nessa fé, nessa esperança, que ela pode vencer o mundo, vencer tudo isso que está aí. Discordância, as pessoas em redes sociais só vê gente umas com a mágoa umas das outras, ódio, é só ódio, e as pessoas não se cansam de tanto ódio, é um destilando ódio do outro, e a gente que conhece um pouco do Evangelho se dói porque o mundo ao nosso redor não nos penetra, mas nós que temos uma sensibilidade a tudo isso, vemos que realmente não é prática que se alinha com o Evangelho. Mas as pessoas estão dizendo que tudo isso tem alguma coisa a ver com o Evangelho, e não é. O que realmente tem a ver com o Evangelho é seguir o que Jesus Cristo nos ensinou para viver e praticar em nossas vidas. Vamos orar nessa tarde, dar término. Nosso Deus, nosso Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo Teu amor, obrigado pelo Teu perdão, obrigado, Senhor, pela a manifestação da Tua graça em nossas vidas. Perdoa as nossas práticas que não são santas, são pecadoras, porque entendemos que nós somos pó, e ao pó voltaremos. Mas, Senhor Jesus, tem misericórdia de nossas vidas nesse momento, as vidas que estão sendo ceifadas, as vidas que estão sendo perdidas em meio a essa pandemia. Cura as pessoas. Nós vemos o Teu agir quando ainda não existia nenhuma cura, nenhuma vacina, mas a Tua misericórdia se manifestou a essas pessoas. Nós agradecemos por isso. Nós agradecemos pelos médicos que estão na linha de frente de tudo isso. Abençoa-os, protege. E, Senhor, nos torna cada dia sensível ao Teu falar, ao Teu falar conosco, ao nosso interior, no silêncio da nossa alma. Nos constrange com o Teu amor, nos constrange com a Tua graça, nos renova, nos fazem melhores pessoas para com o mundo em que vivemos. Senhor, sabemos que se não fosse a Tua graça, nós já teríamos realmente sido destruídos, porque a Tua misericórdia, a Tua graça é a razão de nós existirmos. Nos abençoa, nos molda o Teu caráter, nos inquieta para realmente viver uma vida de acordo com a Tua vontade. Abençoa nossas famílias, protege cada lar, cada pessoa que vai ver essa live, cada pessoa também que não viu. Protege, dá a cura, restaura, renova a vida de cada um, é o que eu te peço. Dá-nos no restante de semana na Tua paz e um bom final de semana, Senhor. É o que eu te peço, Senhor, e te rogo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus em Cristo possa lhe abençoar. E aqui nós estivemos aqui com várias pessoas, né? Aqui a minha mana Cristiane Siqueira, que Deus em Cristo lhe abençoe, mana. O Albert Grau Cunha, lá da Barra do Figueiredo, ele eu conheço. Deus em Cristo lhe abençoe, meu amigo. Iramar Muniz também conosco, Márcio Damasceno e a Rosane Rodrigues, a esposa do meu primo Francisco. E quem mais aqui esteve conosco aqui? Deixa eu ver aqui. A Vandinha também, e o Caleb também esteve conosco nessa tarde. E a gente agradece a todos vocês aí que estiveram conosco neste momento que passamos aqui. Então, domingo nós estamos aí novamente às 11 da manhã, nós estaremos novamente aí fazendo essas lives e agradecendo a Deus pela sua participação. A Carla Silva também acabou de entrar também, está conosco também. A todos vocês, que Deus em Cristo lhe abençoe. No próximo domingo nós estaremos novamente, se assim o Criador nos permitir, pela graça do Senhor, com todos vocês. Um grande abraço a todos e uma boa tarde na presença do Senhor Jesus.